Senhor, crianças, que bom estar mais uma vez com você. Quero fazer um teste. Vamos começar nos espreguiçando? Esses dias aí que você fica em casa, você fica meio preguiçoso, não fica não? Se estica aí, porque hoje a gente vai falar de uma nuvenzinha muito trabalhadeira. Não quero nada de preguiça aqui não. Então vamos lá, levanta, pode levantando. Não adianta fazer cara feia, nem adianta. Pode levantando, estica o braço lá em cima, ó, vira para um lado, para o outro, vai assim, ó, para um lado, vai para o outro, põe a mão lá no pé, vamos lá, encosta lá no pé, levanta, dá um pulo assim, dá um pulão, isso aí. Agora se você está feliz, bate muita palma, vai. Se você está feliz, bate o pé no chão, bate. Se você está feliz, fala um aleluia, bem forte, isso aí, viu só como você acordou? Despreguiçou, até o papai e a mamãe despreguiçaram também, isso aí. Vamos fechar os olhos, porque hoje a gente vai dançar uma musiquinha bem animada, então já começa aí aquecendo, vamos lá? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, bendito dia que o Senhor fez para nós. Nós te agradecemos por esse dia, eu te agradeço por essa criança, por essa família. Abençoe esse lar, que a tua paz encha esse lar em nome de Jesus. Toma a direção desse culto e de tudo que vai acontecer aqui, que seja tudo para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A gente vai cantar uma música que vocês já conhecem bem, mas eu vou relembrar com vocês, antes de cantar a música, a coreografia dessa música. O nosso Deus é um Deus pequenininho, ou é um Deus grandão? Ele é grandão, né? Vamos relembrar então a coreografia da musiquinha Deus grandão? Como que é, ó? Meu Deus é um Deus grandão. Vamos lá, ó. Meu Deus é um Deus grandão. De novo, ó. Meu Deus é um Deus, nos vê? Grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Isso aí, então vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Meu Deus é um Deus grandão. Vamos lá. Da nuvenzinha trabalhadeira. Viu meu avental? Eu tô com um avental diferente hoje. Vamos então trabalhar junto com essa nuvenzinha? Prontinho, aqui já tá tudo pronto para nós ouvirmos essa história super especial. E aí na sua casa, já tá tudo certo para você ouvir a palavra do Senhor? Então feche seus olhinhos, ponha sua mãozinha no coração, porque nós vamos conhecer essa história tão linda da nuvenzinha trabalhadeira. Vamos lá? Querido Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor já fez até aqui. Nesse momento eu peço que a tua palavra, como uma semente, que ela venha no nosso coração e que ela venha brotar, que o nosso coração seja uma terra muito boa para receber da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você quer conhecer essa historinha da nuvenzinha? Vamos então? Mas antes, vamos louvar o Senhor com a musiquinha da nossa história. Vamos lá? Vou te contar o segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta e também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar?
Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai me contar. Esse é o segredo que você vai desvendar. Jesus, é esse o segredo. Então vamos descobrir logo essa história? Era uma vez uma nuvenzinha muito trabalhadeira, que todas as manhãs ela saía para poder passear, para poder também chover. Isso aí, ela não saía só para brilhar junto com o sol. Essa nuvenzinha, todos os dias ela chovia, ela ficava cinza, 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 bem cheinha e chovia e molhava a terra. Todos os dias ela fazia isso. Aí depois ela ia embora e no outro dia ela saía de novo junto com o sol, chovia e ia embora com a lua e assim ela ia fazendo todos os dias. Ela não parava. Uma nuvenzinha muito trabalhadeira. Ela não se cansava porque ela tinha uma missão e a missão da nuvenzinha era molhar a terra e ela não podia voltar para descansar nem dormir enquanto ela não cumprisse a missão dela. A missão a gente também pode chamar de propósito. Então a nuvenzinha tinha um propósito e ela não podia voltar para descansar enquanto ela não cumprisse o propósito dela. Então todas as manhãs ela brilhava com o sol, depois ela chovia e depois que ela molhava bem a terra, aí sim a nuvenzinha ia embora. E a terra aparentemente não acontecia nada, mas até que um dia a terra começou a brotar uma graminha. Olha só que lindo! E da graminha saíram florzinhas. E dessa graminha começou a crescer uma árvore. Uau! Aparentemente aquele trabalho de todo dia da nuvenzinha não estava tendo efeito nenhum. Mas chegou uma hora que começou a sentir efeito. A terra ficou bem molhadinha, bem fofinha. Aí a graminha apareceu, as florzinhas nasceram e a árvore começou a crescer. E como toda boa árvore, ela deu frutos. Isso aí, era mais de uma árvore e começou a dar muitas frutinhas. Deu uva, você gosta de uva? Eu gosto, é uma delícia, né? Deu banana, banana também é gostoso. Já comeu banana com chocolate? É muito bom. E deu maçã e várias outras frutas que aqui nem cabe todas elas. Maçã também é uma delícia, ela é tão linda, vermelhinha, não é? Deu muitas frutas. E essas frutinhas alimentaram muitas pessoas. Então a nuvenzinha trabalhadeira viu o resultado do seu trabalho, porque ela não se cansou. E todos os dias ela cumpriu o propósito dela. Qual era mesmo o propósito da nuvenzinha? Vamos lembrar para a tia. Todas as manhãs ela saía e brilhava com o sol, ela ficava cinza e bem fortinha e regava a terra. E ela fazia isso quando? De vez em quando? Não. Todos os dias. E dia após dia ela fazia isso. E eu me lembrei que na Bíblia tem uma história bem parecida com essa. Pega aí a sua Bíblia e abre lá no livro de Isaías, o capítulo 55, versículo 10 e 11, que diz assim: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem. Vamos lá, as plantinhas brotarem. Deixa eu achar aqui a florzinha. As plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Olha só, a nuvenzinha não volta enquanto ela não realiza tudo isso. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Assim como a nuvenzinha trabalhadeira todos os dias rega a terra, aí a graminha começa a crescer e cresce a árvore, dá as frutinhas e as frutinhas alimentam as pessoas, assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como essa nuvenzinha trabalhadeira. Todos os dias ela molha o nosso coraçãozinho com palavras poderosas. E ela não volta para Deus. A palavra do Senhor não volta para Ele enquanto ela não produzir frutos.
olha só, deixa eu colocar aqui o frutinho, ó. Enquanto ela não produzir frutos, ou seja, enquanto ela não produzir alimento para abençoar pessoas. Você sabia que a palavra de Deus é alimento para nós? É isso aí, só que ela não é um alimento que a gente vai, ó, comer assim, não. Ela é um alimento espiritual, ela alimenta o nosso espírito. Então a palavra de Deus é igual à nossa nuvenzinha trabalhadeira. Todos os dias ela sai para cumprir o seu propósito. E ela não volta para Deus vazia, ou seja, ela não volta enquanto ela não cumprir o propósito, que é regar o nosso coraçãozinho, fazer brotar a sementinha e gerar muito alimento para nós e para outras pessoas. Você já abriu espaço no seu coração para a palavra de Deus molhar ele aí e deixar a sementinha aí dentro? Se você ainda não abriu, abre esse espaço para a palavra de Deus entrar no seu coração. Pronto, já voltei com o meu aventalzinho da corujinha, terminamos a nossa historinha da nuvenzinha trabalhadeira e na nossa atividade a gente não podia confeccionar outra coisa senão uma nuvenzinha. E essa nuvenzinha ela era muito fiel. A palavra de Deus também é fiel. Então, se a palavra de Deus é fiel, Deus também é fiel. Então, dentro da nuvenzinha, nós vamos escrever essa frase: Deus é fiel. E olha só que legal, sabe com o que dá para fazer essas bolinhas aqui? Você já vai descobrir, é um material que toda casa tem. Você tem esse material em casa e a gente vai fazer isso aqui bem legal. Para essa atividade, você vai precisar de uma folha, de canetinha ou piloto, tesoura, precisa do responsável junto, cola, e você não vai acreditar, papel higiênico, isso aí. A gente na salinha costuma fazer essas bolinhas com papel crepom, não é? Mas então, vamos usar um material que dá pra gente trabalhar em casa. E papel higiênico toda casa tem e dá esse mesmo efeito que o papel crepom. Então vamos começar com essa folha cortando no formato de nuvem. Se você não conseguir já cortar direto, você pode riscar e depois cortar, tá bom? A tia já está cortando aqui direto no formatinho de uma nuvem. Então vamos lá, pede ajuda aí do seu responsável para poder manusear a tesoura. Corta aí a nuvenzinha, que é a nossa nuvenzinha muito trabalhadeira. A tia já cortou aqui a nuvenzinha, vamos fazer a bordinha da nuvem. A tia passou ali também giz de cera. Se você tiver giz de cera em casa, quiser dar esse efeito com giz de cera, pode dar, fica bem bonito. É só passar ele deitadinho. Dá um efeito bem legal. Se quiser passar também um lápis de cor ou fazer igual a tia está fazendo aqui com o piloto, também fica bom. E nós vamos escrever Deus é fiel aqui dentro da nuvenzinha trabalhadeira com uma letra assim bem gordinha, tá? Bem fofinha, que dê pra gente preencher com papel higiênico. Então vamos lá? Você pode fazer aí da letrinha que você está acostumado a fazer. Faz ela bem gordinha, pra gente conseguir preencher com papel higiênico. A letra S é mais difícil, né, de fazer gordinha. Deus. A letrinha E tem um acento que se chama agudo. Fiel. Fiel se escreve bem grandão. Escreve bem bonito para você não esquecer dessa nossa história de hoje. Já terminou? Já estou terminando, só falta a letrinha L. Pronto, terminei. Agora a gente vai pegar o papel higiênico, aí você corta, tem que pedir o papai e a mamãe para pegar, hein? Corta assim um pedacinho, ó. Faz a bolinha, passa a cola, a gente vai fazer só uma aqui, tá bom? E preenche aí dentro do nomezinho Deus, dentro da frase Deus é fiel. E assim você vai fazendo várias bolinhas de papel higiênico até encher isso aqui tudo. Então isso vai ficar como uma tarefinha de casa para você. Continua aí fazendo, a tia já vai se despedir, mas continua fazendo aí. Pede para o seu papai e sua mamãe te ajudar a fazer várias bolinhas e encher esse papel bem bonito. E eu te espero na quinta-feira com muita alegria, muita animação para mais um culto infantil super especial. Um beijo, um abraço mesmo à distância e até a próxima!